Boa noite, meus amigos. Muita alegria, muita gratidão em estar novamente aqui nesta noite para fazer novamente o Evangelho em nosso lar. Neste momento, convido a todos para elevar os pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso amigo e mestre Jesus e todos os mentores da tarefa em gratidão pela oportunidade de realizar o Evangelho desta noite. Que possamos contar com a luz do entendimento, que Jesus possa nos auxiliar para que possamos entender melhor o seu Evangelho de amor e caridade. O Evangelho desta noite é do Livro dos Espíritos, aliás, da Religião dos Espíritos, é a lição 54. E ela está baseada na reunião pública de 10/8/1959, no Livro dos Espíritos, a questão 218. Então, eu vou ler primeiro esse trechinho, porque eu acho bem pertinente para entender melhor o Evangelho. Ideias inatas, questão 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu, boa noite André Luiz, boa noite Karina, que adquiriu em suas existências anteriores? Kardec respondeu sim, ele possui uma vaga lembrança e é essa lembrança que chamamos de ideias natas. Boa noite Jojo. 218A. Sendo assim, a teoria das ideias natas não é uma fantasia? Não. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda durante a encarnação. Ele pode esquecê-los em parte, boa noite Aninha, momentaneamente, mas a intuição deles guarda, ajuda em adiantamentos. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele que se encontra em sua existência anterior. Boa noite, Madalena. Boa noite, Dani. Então, o que a gente vê que Kardec fala nesse trecho é que o espírito não nasce do zero. E nós aprendemos isso com a doutrina espírita, né? Porque a gente não sabe com quantas encarnações nós já vivemos, nós já passamos, quantas experiências já vivemos. Então a gente sempre tem registrado no nosso perispírito todas aquelas experiências, tudo que nós vivemos em outras vidas. Boa noite, Bela. Mas Deus é tão maravilhoso que ele nos dá o dom do esquecimento. Então, quando a gente nasce, a gente não lembra das coisas. A gente tem apenas uma vaga lembrança, que pode, durante o percorrer da infância, ir aflorando. Boa noite, Solange. Mas isso é tão imperceptível que a gente não percebe, a gente não nota. Por isso que são ideias inatas, porque já nascem com a criança. Agora nós vamos ler a Religião dos Espíritos, a lição 54. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam as tendências do passado a existências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que nasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Então, o que fala aqui? Que todos nós nascemos já com experiência recém-adquiridas, boa noite, Adriane, de outras vidas, né? A gente não sabe o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente tem. Mas são experiências que ficam gravadas. O nosso perispírito é como se fosse um gravadorzinho que vai gravando tudo que a gente vive, vai ficando fixado no nosso perispírito.
E o que ele fala é o seguinte, que a única diferença, um pouquinho, são aquelas crianças que nascem com alguma patologia mental. Mas o que difere isso? A gente sabe que o aprendizado é inevitável. Todos vão aprender, todos vão crescer, todos vão evoluir. Mas a diferença é que ele vai precisar mais de ajuda, né? Ele vai precisar mais de ajuda. Boa noite, Fátima. Ele vai precisar mais de ajuda para o aprendizado, ele vai precisar contar com pessoas que o auxiliem, né? Essa é a única diferença. Mas ele, com certeza, no seu tempo certo, no tempo que foi determinado pela sua existência, pela nova existência, ele vai conseguir compreender e vai aprender. E geralmente, a gente vê que isso que acontece pode fazer parte de provas ou de expiação do espírito. A gente não sabe o porquê que ele veio assim. Mas uma certeza a gente tem, estudando a doutrina espírita, que é um aprendizado não só para o espírito, mas também para a família que o recebeu. Aquela família que o recebeu também vai aprender muito com ele. Continuando. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações de realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados, pelas mãos mercenárias a que foram confiadas no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Então, boa noite, Darcy. O que isso significa? Que, na verdade, o que ele está falando é o seguinte, que quando o bebê chega no nosso lar, a gente olha aquele serzinho dócil, né, lindo, indefeso, a gente não imagina que ali está um espírito que às vezes tem mais até experiências e vivências do que nós que estamos recebendo. E quando a gente recebe aquele espírito, a gente está recebendo uma missão muito, muito, muito importante, de saber orientar aquele espírito, aquela criança, mas dentro dos valores morais, dentro do que a gente aprende na doutrina cristã, né? E dentro dos valores para que torne um homem de bem ou uma mulher de bem. Essa realmente é a missão que Deus espera dos pais. E nem sempre é isso que acontece. A gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, existem muitas famílias sem estrutura, muitas crianças que se veem abandonadas, muitos que vivem em famílias que aprendem completamente o contrário do que deveriam aprender, né? Então, é o que ele fala. Eles ficam expostos aos mercenários que se preocupam apenas com a parte material, mas não se preocupam com a parte moral e com a parte espiritual. É lógico que a gente tem vontade de dar sempre tudo o que a criança precisa, do que ela necessita, mas do que ela necessita para viver bem, para crescer forte, saudável, não dar o excesso de coisas para que ela cresça uma criança egoísta, uma criança que não aprenda a dividir e não aprenda a dar valor às coisas. Isso é muito importante a gente perceber, que muitos pais e muitas mães com a ansiedade de querer dar o melhor para os seus filhos, erra na dosagem. Não é às vezes por mal, às vezes é por excesso, mas o excesso às vezes também prejudica. Então a gente tem que saber dosar isso, né? O mais importante é que a criança venha do jeito que ela vier,
sabe? Eu antes de estudar a doutrina espírita, eu me recordo que sempre, quando a gente ia visitar um bebê recém-nascido, a gente escutava falar: ai, graças a Deus que ele veio com saúde, né? Que bom. Hoje em dia eu não falo mais, porque eu entendi que o que é saúde para o espírito. A gente não tem que olhar só a parte física, porque as crianças que vêm com uma deficiência mental, eu nem falo deficiência, é uma coisa especial, que às vezes auxilia muito mais o espírito do que, né, do que aquele que não tem. Então, uma pessoa que vem com alguma coisa especial, ela não vem à toa. Ela vem realmente por um objetivo maior, por um aprendizado maior, por uma evolução maior. Então, o que a gente tem que realmente se preocupar é em amar essa criança. Amar do jeito que ela chegar, do jeito que ela vier. Porque a gente escuta as histórias muito tristes de crianças que são até abandonadas, por virem às vezes com alguns problemas muito sérios, muito graves, porque o pai e a mãe têm vergonha do filho. Mas infelizmente a gente sabe que isso é ignorância. É ignorância e falta de aprendizado. Então eu acho que o mais importante de tudo é isso, né? Continuando, algum deles, revoltados contra o lodo que lhe atira a esperança, descem aos mais sombrios volúntulos do crime, enquanto outros, muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Então é o que está falando, porque quando as crianças não recebem esse alicerce moral, né, essa força moral, muitos deles se perdem. Vão, às vezes, para os vícios, né, para o mundo são resgatados pelas drogas, pelas facções. Hoje em dia a gente sabe muito disso. E, às vezes, pelo lado da prostituição também. É muito triste, mas realmente é o que acontece. E a gente tem tanto para nos orientar, mas é que as pessoas estão tão apressadas, se preocupando com a parte material da vida, que esquecem da parte espiritual, né? Porque a gente tem, olha, como guia o Evangelho de Jesus. É um guia de conduta. Ali ele nos mostra realmente tudo o que a gente deve aprender para saber orientar essa criança e esse jovem. Porque é normal, principalmente na adolescência, a criança, ele ser um pouquinho mais rebelde, porque ele está começando a descobrir as coisas, e o jovem também. Se o lar não tiver dado para esse jovem, para essa criança, um alicerce realmente bem forte, ele não vai saber lidar com essas dúvidas, com essas coisas que ficam martelando na cabecinha deles. E a influência também, às vezes, de amizades, né, não muito boas. E temos também a doutrina espírita, que nos fortalece, sabe? Nos dá alicerce, nos faz manter, nos faz assim. Eu acho que a gente se sente firme, se sente no caminho certo. Então a gente tem tudo nas mãos, basta a gente querer ver, né? Continuando. Pede-lhes o porvir e a ruína ser-lhes o presente. Engrinalda-lhes a forma e perverte-lhes a consciência. Ensina-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dar-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Então é o que eu falei, às vezes eles aprendem, têm cultura, fazem ótimas faculdades, né? Mas em casa eles não têm o alicerce, eles não têm aqueles valores morais que eles necessitam. E olha, uma coisa que eu esqueci de falar. Segundo André Luiz, né, na literatura de André Luiz, a criança, a gente tem que se preocupar mais ainda nos primeiros anos de vida, até os 7 anos de vida. Porque até os 7 anos de vida, aquele espírito, ele ainda está como se ele estivesse adormecido. É apenas uma criança, né? Então a gente leva tudo para o lúdico, para brincadeira, mas depois dos 7 anos de idade,
o espírito começa a aflorar as tendências que ele já traz, que ele já trazia de outras vidas. E essas tendências, se a gente não conseguir nesses primeiros anos moldar esse caráter, essa personalidade, depois, conforme vai passando a adolescência, a juventude, vai ser muito mais difícil da gente conseguir. Então, os primeiros anos são essenciais. É como se fossem os primeiros anos também de uma boa alimentação para que você tenha saúde no futuro. É mais ou menos isso. Para você ter uma saúde espiritual, você também tem que ter um alicerce dos primeiros anos mais reforçado. Administra-lhes abandono e critica-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano de sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano de sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslutrou. Quer dizer, então você vê que Deus, ele espera que a gente realmente molde essa criança, esse adolescente, esse jovem, como se fosse um diamante bruto, né? O diamante, ele não nasce uma pedrinha feia lá da natureza, ele vai sendo lapidado, até se tornar aquela joia lindíssima. É assim é o nosso espírito, assim é a criança, para ela ter uma boa personalidade, né? Para ser realmente uma pessoa de bem. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciação e a educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir. Porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Então a gente tem também a educação espírita, que a gente pode colocar as nossas crianças, né? Já ter um pouquinho mais de auxílio na nossa tarefa de pais ou de responsáveis. Então isso é o mais importante de tudo, é dar a força moral, conseguir passar para ele, para a criança, para o jovem, para o adolescente, os valores realmente do bem, né? Porque senão o nosso planeta não consegue nunca se transformar, né? Agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição 3, o capítulo 3, Instruções dos Espíritos, os itens de 8 a 12. Resumos superiores, mundos superiores e inferiores. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escada progressiva. Por quê? Porque nós temos, se a gente observar, aqui ele fala, tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia de estado de um mundo inferior, supondo aos seus habitantes, no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras, que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústria, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não o bastante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Porque elas não são criaturas desgradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus
inferiores e mais elevados, há inúmeros degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Então, o que ele fala nesse trecho? Ele fala o seguinte, que mesmo na Terra, né, que não somos mais um mundo primitivo como foi criado, mas nós ainda temos seres tão ignorantes, tão desprovidos de entendimento, que às vezes parecem aqueles seres primitivos do início do planeta. E ele fala aqui ele fala também que os seres primitivos, no mundos inferiores, né, que as pessoas, bem no início, tinham a forma humana, mas não tinham a beleza como nós temos agora. Se a gente observar bem, a gente pegar fotografias, boa noite, Soninha, se a gente pegar fotos, assim, dos anos, assim, bem anteriores, anos 20, anos 30, anos 40, a gente vê que as pessoas estão mais bonitas atualmente. Por quê? Porque a parte física, ela acompanha a evolução do espírito. E como o nosso planeta já se melhorou um pouco, nós já temos, graças a Deus, né, muitos de nós já seres bem evoluídos, lógico que ainda há muito que aprender e muito que evoluir, mas já saímos daquele mundo primitivo, já temos um pouco mais de entendimento. Então, a gente já tem também uma fisionomia melhor. É isso que ele fala aqui nesse trecho. E que mesmo no nosso planeta Terra, a gente tem, mesmo nos inferiores, existem vários graus. Por quê? Depende muito de como, boa noite, Regininha, de como aquele espírito se encontra, né? Do grau de evolução que ele se encontra. Então ele pode estar, às vezes, habitando no mesmo planeta, mas o seu grau de evolução é diferente, às vezes, do vizinho. Então, dentro de um mesmo planeta, às vezes, existem vários graus de evolução. E existe também, por isso que falar muitas moradas na casa do meu pai. Na verdade, o mundo espiritual, eu ensinava sempre para as crianças e para os jovens que é como se fosse uma escola. A cada encarnação, se você aprender um pouquinho, você passou de ano, você subiu um degrauzinho. Né? Você passou de ano. É como se a gente começasse no jardim da infância e fosse até as pós-graduações, né? A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas a gente sabe que a gente já melhorou bastante, né? E graças a Deus sabemos também que o nosso planeta está se transformando nesse momento para justamente, né, passar desse trecho de planeta de provas e expiações, um planeta um pouquinho melhor e mais feliz. Boa noite, Sônia Regina. Continuando, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre como toda parte, a humana, mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, você vê que conforme a gente vai evoluindo o espírito, também a forma humana vai ficando mais bonita. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar. Pelo esforço apenas da vontade, a maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos dos campos elíseos. Dos manes seriam as almas, né? Que eles se diziam habitar nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de sua existência passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mais iluminadas por uma luz divina, transfigurada pelas impressões interiores que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões,
A inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziam pela auréola dos santos. Então, ele fala aqui que quanto mais você tem o espírito evoluído, daí, por que a gente fala que no mundo espiritual a gente pode levitar? Boa noite, Neuza. Porque a gente não tem mais o nosso corpo físico, aquela matéria pesada. Então, nós temos apenas o nosso perispírito, que já é uma matéria mais sutil, mais leve, e conforme o nosso grau de evolução, nós vamos nos tornando mais sutis, mais leves, e nos tornamos apenas energia, que nos locomovemos apenas com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Continuando. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e longe de ser motivo de pavor. É considerada como uma transformação feliz, pois não existe dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza uma lucidez. Então ele fala o seguinte, que aqui nessa evolução, nessa forma de evolução, nós não temos mais aquele sofrimento que nós passamos quando a gente desencarna. Sabe, que a gente enterra o nosso corpo físico e passa por aquele sofrimento todo. Isso não existe mais nos mundos superiores. Continuando, nos mundos felizes, as relações do povo para o povo, sempre amigáveis, jamais são perturbados pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Então, o que a gente vê aqui, que a gente não tem mais as necessidades que a gente tem quando a gente está encarnado, principalmente se a gente está em mundos superiores, né? E a única autoridade que nós possamos adquirir é a autoridade moral. Então não existe chefe, não existe líder, não existe ninguém que manda em ninguém, ninguém que humilha ninguém, apenas aquele que mais entendeu, aquele que mais aprendeu, vai auxiliar os que menos aprenderam e os que menos entenderam. Porque não existe competição, não existe inveja, não existe esses sentimentos mesquinhos que fazem parte do mundo de provas e expiações. 11. No nosso mundo, tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz,
a eterna bondade, a paz eterna da alma, proporciona uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do interno, mas jamais pode representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestiais. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Ainda. Mas um dia nós chegamos lá. Mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota uns a mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais certo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio das escórias humanas. Então o que ele fala é o seguinte, que Deus não privilegia ninguém, que na verdade ele nos fez a todos da mesma forma, criou-nos simples e ignorantes e nos dá a imensidão e a eternidade para aprender. Então depende de nós conquistarmos o nosso lugar no universo e o nosso espaço, através de estudo, através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. É só isso que Deus quer de nós, que a gente consiga realmente aprender que o amor é a única razão de tudo. E eu quero agora convidar a todos para fazer as nossas vibrações. Quem quiser colocar um copinho com água neste momento, fique à vontade. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, e ao nosso Mestre Jesus, e pedindo em vibrações de amor e caridade pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando também por todos os governantes, para que possam realmente ter justiça social. Vamos vibrando pelos países que se encontram em guerras, para que consigam entender que o caminho realmente deve ser a paz. Vamos vibrando por aqueles que se encontram presos nos vícios ou nos cárceres, para que um dia despertem a sua consciência. Vamos vibrando pelas crianças que se encontram em orfanatos ou desamparadas nas ruas, ou às vezes até em seus lares, para que um dia possam ser olhadas com amor. Vamos vibrando pelos velhinhos que se encontram nas casas de repouso ou às vezes em seus lares, jogados num canto, como se estivessem atrapalhando. Vamos vibrando também por todas as famílias que se encontram em desarmonia, pelos lares sem estrutura, e em especial pelo nosso lar e pela nossa família. Vamos pedindo ao plano espiritual que leve uma vibração intensa de muito amor e muita luz, aonde estiver necessitando neste momento. E vamos, em especial, pedindo permissão para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas esse evangelho era um pouquinho longo e eu não poderia deixar de ler todos os trechos, porque é maravilhoso. Agradeço a todos pela presença, que estiverem que possam assistir
depois. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu coloquei e que vocês tenham todos uma excelente semana. Que a Mãe Maria possa abençoar todos os lares e todas as famílias, para que a gente possa ter sempre seu manto de luz e proteção sobre todos nós. Uma boa noite a todos e um beijo carinhoso no coração de cada um. Até a próxima. Até mais.